Vamos começar aqui com o caderno 2 do terceiro ano do IJA. Para ter acesso a um edifício, o cadeirante sobe uma rampa lisa com 10 metros de comprimento, que faz um ângulo de 8 graus com o plano horizontal. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida, indicada por X na figura, é igual a... Então, a gente quer saber quanto vale X. Vocês notam que isso aqui é um triângulo? Onde eu tenho um grau, 8 graus deste lado. Este lado vale 10 metros de comprimento. Aqui é X. Então, e aqui é um ângulo reto. Então, redesenhando isso aí, nós temos um triângulo retângulo, né? O que a gente precisa saber de um triângulo retângulo? Ele tem esse símbolo aqui que indica que ele é um triângulo retângulo, né? Nós sabemos que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, a hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo reto. Só que nesta questão a gente vai ter que usar seno, cosseno ou tangente. O próprio exercício já nos dá aqui, ó, se necessário, utilize seno, cosseno e tangente. Isso já é uma dica que a gente vai ter que usar. Ah, professora, posso fazer Pitágoras? Não dá, porque a gente não tem este lado e nem este lado. Porque se a gente tem este lado, né, a gente poderia fazer Pitágoras. Né? Se a gente tem um lado, a gente podia fazer Pitágoras, mas a gente não tem. Então, vamos lá. Quem é o seno? O seno do ângulo é o lado oposto, então é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o que não é oposto. Tá vendo? Se eu quero as informações desse ângulo, quem sempre vai ser o cateto oposto a este aqui? Este. Então, eu quero o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o que sobra, porque o que sempre está na frente do ângulo reto é a hipotenusa, isso é uma regra. Então, quem é o adjacente? O que sobra. Esse é a hipotenusa, este é o oposto. Então, este é o adjacente. Então, o seno, cosseno, né? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a tangente? É o cateto oposto dividido pela adjacente. Ah, mas se o problema lá aparecer um exercício que está querendo este aqui, ó. Quem é o cateto oposto dele? Quem é o cateto adjacente deste ângulo aqui? Entendeu? Porque a hipotenusa, ela é fixa. A hipotenusa sempre vai ser o que está na frente, está oposto ao ângulo reto. Então, se eu quero este ângulo aqui, este é o adjacente e este é o oposto.
Mas se eu quero este aqui, este é o oposto e este é o adjacente. Deu para entender? Então vamos à questão. Nós temos, né, o ângulo, está querendo este ângulo. Quem é o oposto dele? X. Quem é o adjacente? Quem é a hipotenusa? Ok? Então, eu vou ter que analisar qual informação eu preciso. Eu tenho o ângulo oposto e eu tenho a hipotenusa. Então, se eu tenho esses dois dados, eu vou usar o seno. Ah, professora, mas se você tivesse o x fosse aqui, então eu teria o ângulo adjacente e teria a hipotenusa. Tá? Então, quais informações eu tenho? Eu tenho o oposto e tenho a hipotenusa. Qual das funções eu uso o oposto à hipotenusa? O seno. Lá atrás, o exercício me falou que o seno de 8 é 0,13. Então, eu sei que seno de 8 é 0,13. O que é seno? Seno é oposto, que é x, hipotenusa, que é 10. Então, agora eu só substituo. Seno é 0,13. Eu vou fazer a conta, olha. Se o 10 está deste lado, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, 0,13 vezes 10 é 1,3. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 1,3. Então, a minha resposta é 1,3. Agora a próxima questão. Observe a pirâmide representada abaixo. Se F é o número de faces e A é o número de aresta desta pirâmide, F mais A é igual a... Então, a gente precisa entender o que é o que. Face é o lado, né? O lado plano. Aresta é a linha de contorno. E vértice é o ponto de encontro entre as retas. Então, retornando ao exercício, nós precisamos de arestas, então as linhas, e precisamos da face. Face é o lado. Então agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A base também é uma face. Então, nós temos faces 6.
Agora nós vamos contar as arestas. Arestas é os cantinhos, ó. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu sei que as faces eram 6 e as arestas são 10. Logo, 6 mais 10 é igual a 16. Então a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Face, vértice e arestas. Nós já vimos na outra faces e arestas. Agora os vértices. Vértices são os pontos de encontro, ó, tá? Onde as retas se encontram. Então vamos fazer as contas. Faces primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as faces são 8. Agora vamos para as arestas. Por quê? Arestas é um pouquinho mais fácil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos 18 arestas e 8 faces, tá? Então, vamos anotando aí. Agora nós vamos para os vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não esqueci nenhum. Todo lugar que uma ou duas as retas se encontram, então eu marquei todos os pontos. Então vamos fazer o levantamento aqui agora. Então nós temos face é igual a 8. Temos vértices, lembrando vértices, esse pontinho aqui. Nossos vértices são igual a 12. Lembrando, ó, vértices essas bolinhas. E arestas, que são essas linhas, né? Que deu 18. Ele chamou face de X, vértice de Y e aresta de Z. Somando, então nós vai ter 8 mais 12 mais 18, que é igual a 8 com 12, 20, com 18,
38. Então, a minha resposta é 38. Agora a gente está na próxima questão, que é observe o esquema abaixo, que um observador, né, tem um homenzinho aqui, montou para estimar a altura de uma torre de energia. Então, a torre de energia. Qual é a altura H aproximada desta torre de energia? Então, novamente, dá para ver aqui que nós temos um triângulo, né? Retângulo, né? Que é um triângulo retângulo, onde eu tenho este ângulo, eu tenho esta distância e eu quero achar H. Ele me dá algumas ferramentas, olha, o valor de seno de 38, cosseno e tangente. A primeira coisa que a gente tem que analisar é qual informação a gente tem. Cadê a hipotenusa? Aqui. Cadê o ângulo oposto? Quer dizer, o lado oposto, né? O cateto oposto. Aqui. Cadê o cateto adjacente? Aqui. Oposto, adjacente, hipotenusa. Tá bom? Então agora a gente tem que montar o nosso esqueminha. Montei aqui, né, o ângulo 38. Nós temos que lembrar o seguinte: a altura total da torre é daqui até aqui. O nosso observador fez um triângulo aonde ele não está pegando o pé da torre. Então, na hora que a gente fazer a conta, a gente não vai achar H, a gente vai achar este lado aqui, ó, que foi o que eu montei aqui na resolução, olha. H é a torre inteira. Só que tem uma pequena diferencinha aqui, ó, que é 1,7. Então, primeiro a gente vai achar x, depois a gente vai achar h. Com base nisso, vamos fazer, olha. Nós temos a distância do adjacente e temos que achar a altura do oposto. Eu não tenho a hipotenusa, mas eu tenho o adjacente e preciso achar o oposto. Quando eu tenho o oposto e o adjacente, eu uso tangente. Porque tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vou pegar a informação de tangente de 38, que foi me dado no exercício, que é 0,78. Então, tangente de 38 é 0,78. Quem é o cateto oposto? X. Quem é o cateto adjacente? 20,48. Aí a gente faz a conta. Se ele está aqui dividindo, ele passa multiplicando. 0,78 vezes 20,48 dá 15,97. Ah, achei a resposta final? Não. Eu achei x.
Lembra que tem um homenzinho aqui, ó? Tem um homenzinho aqui, né? Que tá no... Aqui, ó, no exercício, ó. Olha o homenzinho aqui. Olha o homenzinho aqui, ó. Então, a gente achou o X, ó. A gente achou daqui até aqui. O problema é que é daqui até aqui. Então, qual que é a resposta? Qual é o valor de H? H é igual a x mais 1,7. Quanto que é x? 15,97. Então, 15,97 mais 1,7 dá 17,67 metros. Então, a nossa resposta é 17,67. Então, a altura da torre é 17,67. Tudo bem? Espero ter tirado as dúvidas aí. Qualquer coisa, estou à disposição.